E lá vamos nós para o penúltimo pré-jogo da temporada 2024. Restam 2 capítulos, hoje o mais importante deles, porque, afinal de contas, a gente espera que seja o último, o derradeiro, o jogo que vai marcar finalmente o fim desse pesadelo, dessa angústia, dessa preocupação, que vai marcar o Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, basta uma vitória diante do agora lanterna do campeonato Cuiabá no Maracanã. A bola vai rolar às 8 da noite. E além disso, um tropeço do Bragantino diante do Atlético Paranaense. Isso e todas as informações. Você vai ficar por dentro agora de tudo que o Fluminense precisa fazer logo mais no Maracanã, com o apoio da imensa torcida tricolor que vai lotar o estádio. Bora de pré-jogo, bora de mais uma decisão. Torcida que se levante. Se viemos até aqui é para cantar. Tem jogo do gigante. Isso aqui é arquibancada, não é sofá. Eu escolhi o trecho dessa música porque hoje é o jogo mais importante desde a final da Copa Libertadores. Hoje teremos, de novo, mais uma vez, um verdadeiro show da torcida tricolor no mesmo Maracanã que um ano atrás, pouco mais de um ano, nos deu a glória eterna. No mesmo palco, um palco em que já vivemos coisas muito boas, outras nem tanto assim. Mas em todas elas, a torcida do Fluminense sempre esteve lá. Uma torcida que esse ano foi sabotada, maltratada, desrespeitada, tantas e tantas vezes, por um time que não soube respeitar a própria história. O time que parece fazer de tudo para manchar uma conquista com a qual não souberam lidar, infelizmente. Muitos ali talvez não tenham a noção exata do peso dessa camisa. Mas o torcedor que ama, vibra, chora, se desespera, esse é quem sabe o que significa ser fluminense. E é por isso, tão somente por isso, que hoje teremos no Maracanã cerca de 60 mil pessoas, provavelmente. Esse pré-jogo não é para remoer a raiva que passamos e estamos passando ao longo de todo esse 2024. Hoje é, talvez, a última batalha, a última luta deste famigerado ano. Então, o momento é de união, pensamento positivo, fé na vitória e apoio durante esses 90 minutos para que esse time possa fazer nada menos que a sua obrigação, vencer o lanterna do campeonato. Depois, com o objetivo alcançado, tenho certeza que a arquibancada vai saber o que fazer. E finalmente estaremos livres deste pesadelo para cobrar fortes mudanças e as saídas dos principais responsáveis por tudo isso. Mas precisamos desses 3 pontos. E eu sei que quando se fala em lanterna do campeonato, com Maracanã lotado, já bate o medo, né? E é impossível julgar, cara. Não dá para julgar. O que esse time já deu de ponto para quem está ali embaixo é brincadeira. Mas hoje, eu pelo menos estou com um sentimento que vai dar tudo certo. E vamos chegar na última rodada matematicamente livre de tudo isso. Com esses 3 pontos e aí finalmente podendo pensar em 2025. Bom, acho que todo mundo ciente da matemática que a gente precisa para garantir a permanência na Série A. E é uma matemática bem simples. O Fluminense basicamente precisa de uma vitória contra o Cuiabá e um tropeço do Bragantino diante do Atlético em Curitiba. Simples e fácil, na teoria, né? Na prática é outra história, mas a gente espera que seja tranquilo também. Pelo amor de Deus, já chega de sofrimento esse ano. Mas vou colocar aqui na tela a tabela e o simulador, só para a gente ter uma noção do que pode acontecer esta noite. O cenário básico, nem precisa, né? O Fluminense venceu, o Bragantino no máximo empatou, Fluminense na Série A. Mas vamos supor que o Fluminense vença aqui o Cuiabá e o Bragantino também vença o Atlético Paranaense. Aí, meu amigo, aí é pega para capar na última rodada. Porque o Fluminense com esse resultado, ele não está livre do rebaixamento. Ele precisa fazer pelo menos mais um ponto. Porque, veja bem, o Fluminense fazendo um ponto aqui, ele vai chegar a 44. E aí,
por mais que o Bragantino pode fazer 3-0 aqui, 3-0 em cima do Criciúma, o jogo-chave passa a ser esse daqui. Atlético e Atlético Paranaense. Esse jogo pode rebaixar um dos dois nesse cenário. Olha só que loucura. Se o Atlético perde o jogo, o Mineiro está rebaixado. Olha só que loucura, gente. Se o Atlético empata, o Paranaense cai. Obviamente, se perder, também cai. E aí o Bragantino se livraria nessa situação. Mas veja bem, né, o Bragantino ganhando os 2 últimos jogos. O Criciúma na última rodada é bem provável, mas acho improvável que ganhe o Atlético. Mas enfim, é um cenário que assusta, né? E se o Fluminense, claro, se o Fluminense perde aqui, não pontua, o Fluminense fica com 43 pontos, e aí só permanece na primeira divisão se o Atlético Mineiro obrigatoriamente vencer aqui o Paranaense. Porque se o Paranaense empatar, o Fluminense cai. Se o Paranaense ganhar, o Fluminense também cai. Então, por isso, a gente tem que torcer para o básico hoje, para a vitória do Fluminense e para a derrota do Bragantino ou empate. Se o Fluminense empatar aqui, veja bem, empatar. Isso aqui não existe, né? Eu espero que não exista no mundo real. Mas, enfim, estamos falando de futebol. Se o Bragantino empatar aqui e o Fluminense empatar aqui, o Bragantino perder para o Atlético, veja bem, o Fluminense pode se livrar com um empate. Por quê? O Criciúma teria que tirar, neste momento aqui, reparem, o Criciúma tem menos 15 de saldo, levando em consideração, claro, que o Criciúma teria que vencer o Bragantino na última rodada, tá? Para chegar a 10 vitórias, empatar com o Fluminense 10 vitórias, teria que tirar 7 gols de saldo, o que é praticamente impossível, a gente sabe disso. Então, o Bragantino perdendo, até com empate o Fluminense se manteria na Série A. Mas, obviamente, a gente não quer isso, a gente quer a vitória, porque, evidentemente, é o mínimo que esse clube pode fazer. Tá? Então, o cenário é esse, o Atlético que hoje tem 42, se ele ganha, ele está livre. O Mineiro tem 44, ninguém poderia pegar mais, a gente teria aqui os rebaixados com esse empate praticamente definido, não matematicamente, mas se o Fluminense ganhar e o Bragantino tropeçar, teremos, portanto, já todos os rebaixados para a Série B do ano que vem e o Fluminense se livraria, e é tudo isso que a gente quer, precisa e tomara que aconteça no Maracanã. Vamos ao rápido histórico desse confronto, colocando na tela aqui os números do Flusão.info. Olha só, 7 jogos ao todo. O Fluminense só perdeu uma vez na história para o Cuiabá, gente. Foi ano passado. 3-0 lá na Arena Pantanal, no mais. Um empate em 2021, o resto, todas vitórias do Fluminense. Inclusive, no primeiro turno, uma vitória importantíssima por lá, quando o Fluminense fez 1-0 para cima do Cuiabá. Vamos relembrar rapidinho como é que foi esse gol no primeiro turno? Samuel, bota no ponto futuro para a corrida de John Arias, tentou jogar para a entrada na área, passou, a boa, Cauã Elias, gol! Então vamos à provável escalação do Fluminense para este jogo diante do Cuiabá, para essa decisão, sempre, claro, na parceria da KTO, que está oferecendo o seguinte, 1,41 na vitória do Fluminense, muito baixo, né? Uma odd baixa, não vale tanto a pena assim. Claro, se você, o Fluminense vai ganhar, tô confiante, aí vou botar uma graninha ali um pouco mais alto para compensar, é um risco, porque o favoritismo é imenso, de fato, a odd mostra isso, né? A odd 9 para o Cuiabá, 1,41 para o Fluminense, é uma diferença absurda. O Cuiabá, hoje é lanterna, já rebaixado. Agora, a gente pode partir, por exemplo, o total de gols aqui do Fluminense, acho que é um jogo para mais de um gol. Mais de um gol do Fluminense está pagando 1,75. Então, eu acho uma odd justa, uma odd bacana. E, na minha opinião, com o jogo nesse contexto, bem provável de acontecer. 1,75, 2 gols do Fluminense é a dica para vocês hoje. Se você não tem conta na KTO, vai lá, kto.com. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, tá? Para você clicar, vai direto lá, faz sua conta rapidinho, esse link aqui personalizado no Jornada, faz sua conta rapidinho, mas sempre, gente, com responsabilidade. Não se esqueça disso. Não vá arriscar dinheiro que você não pode perder, não vai colocar em jogo grana que vai te fazer falta lá na frente. Pelo amor de Deus, não tem necessidade. É uma diversão para você
curtir uma vitória do Fluminense hoje, essa permanência na primeira divisão e ganhar aí a cervejinha da noite aí que você está bebendo, tá? Por favor, não arrisque nada que você não possa perder. A KTO, acima de tudo, é diversão. Então, corre lá, faz sua inscrição se você não tiver ainda, clicando neste link que está aqui no comentário fixado. Vamos seguir então com os desfalques para o jogo de hoje. Temos umas interrogações aqui. Terans, por exemplo, será que não vai ser mais relacionado pelo Mano? Não foi para o último jogo, mas está treinando normalmente. Ignácio, nem sinal por enquanto, ainda não está recuperado. Realmente uma recuperação bem mais complexa do que a gente imaginava. Aliás, isso me fez pensar até em apurar, investigar mais, porque absolutamente não é natural, não é normal toda essa demora, né? E Ignácio realmente ficou para 2025, essa que é a verdade. Marquinhos foi afastado, está fora. John Kennedy também aparentemente não vem treinando normalmente, então inclusive está numa negociação com o Pachuca, o Pachuca do México, pode não jogar mais pelo Fluminense, a tendência, aliás, é essa, e o Ganso, infelizmente, Paulo Henrique Ganso, está suspenso. Por outro lado, Keno de volta. Keno, ontem, pelas imagens divulgadas pelo clube, Keno treinando normalmente, aparenta estar recuperado, e temos informações que ele vai ser titular. Dedé Onelei, da Web Rádio Fluminense, informou ontem que o Keno vai ser titular hoje. E no ataque, mais um confirmado, é o Cauã Elias. Gabriel Amaral informou ontem que Cauã Elias está mantido no time. A gente tinha essa dúvida, né? Talvez ele fosse barrado. Eu já imaginava que o Mano não fosse mudar para esse jogo, que ele ia manter o Cauã, e assim será. Então, o que a gente tem de dúvida aí, basicamente? Com a ausência do Ganso, há a possibilidade, testada pelo Mano, de que John Arias possa jogar por dentro, pelo meio, no lugar do Ganso. E aí Serna entraria pela direita. E a gente teria 4 atacantes, claro, o Arias uma função um pouco diferente, mas que não é algo anormal para ele. Ele já joga assim na seleção colombiana, né, ocupando o corredor central, não as pontas. Então, para ele, é óbvio que numa movimentação de jogo, ele vai cair para um lado, vai cair para o outro, vai ter liberdade de movimentação e principalmente chegada na área. É uma opção que me agrada bastante, caso seja confirmada. Mas talvez o Mano possa ser um pouco mais pragmático, vai com Arias, Keno, Cauã Elias, e o Lima entra para fazer a função no Ganso, que na minha opinião não é bom, não é a do Lima, não é onde ele se sente mais à vontade. O Lima poderia entrar no lugar do Martinelli? Também poderia. Vamos esboçar aqui como ficaria esse time, tá? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Thiago Silva e Diogo Barbosa. Bernal, Martinelli e Arias, Serna, Keno e Cauã Elias. A base, mais ou menos, seria essa. E aí a gente pode ter essas variações. Com o Lima entrando no lugar do Martinelli, fixando o Bernal ali como primeiro volante. O Martinelli tem saído no segundo tempo dos jogos. O Bernal fez um primeiro tempo muito ruim contra o Atlético, nos primeiros 30 minutos, depois melhorou um pouquinho. É uma discussão ali, a questão é falta de opção. Tem jogador que continua como titular porque não tem outras opções melhores. Essa é a realidade. O Bernal, por exemplo, para mim, é um desses casos. Mas ele deve ser mantido. O Lima ali deixa o time, em tese, mais ofensivo. É um jogador que chega mais na área, um jogador que finaliza mais. Só que ele já vai ter 4 homens de frente, escalando ali todo o Arias, Serna, Keno e Cauã Elias. Então não sei se o Mano se arriscaria tanto assim. Eu estou imaginando um cenário de jogo favorável a isso. Não imagino o Cuiabá pressionando o Fluminense, atacando, marcando lá em cima. O Fluminense deve ter a posse de bola, muito mais volume, domínio do jogo, e tem que ser um time que vai pressionar, que vai criar, que vai incomodar o adversário, sem aquela troca de passes lenta que não vai para lugar nenhum. Então, eu acho que favorece sim esse esquema, acho interessante, só que você tem que fazer tudo isso com equilíbrio, controlar a ansiedade, não se expor a contra-ataques desnecessariamente, porque o clima no início do jogo, para mim, vai ser totalmente favorável. Atmosfera maravilhosa, Maracanã empurrando o time. Se o gol demorar para sair, aquela ansiedade da arquibancada naturalmente acontece e às vezes passa para o campo. E os jogadores têm que controlar isso. Saber que precisa sim atacar, agredir, tem que ser dessa forma, não pode ser diferente, mas tem que tomar muito cuidado. O Cuiabá é um time que está sem responsabilidade no campeonato, e você tem um lado bom, tá rebaixado? Tá, lanterna
mas faz com que eles possam, sem responsabilidade, não tem nada a perder. Então os caras vão ali para jogar, talvez para se divertir, e numa dessa acabam conseguindo fazer alguma coisa. Então eu imagino um jogo com um domínio territorial de posse do Fluminense. A questão vai ser transformar essa chance em oportunidade de gol e em gols, que é justamente o que esse time tem mais dificuldade. Então, se essa formação acontecer, eu sou favorável e eu acho que vai depender muito da escolha, vai depender muito do que o Mano observou no dia a dia dos treinos. Mas, pelo que mostrou contra o Atlético, eu espero o Fluminense repetindo uma atuação como aquela, sabe, vibrando, correndo, lutando, batalhando, né, buscando o resultado adverso. Foi assim contra o Fortaleza, teve dificuldade, mas foi lá, buscou, empatou, poderia ter virado o jogo. É essa atitude que o torcedor quer ver em campo, não aquele segundo tempo vergonhoso que foi contra o Criciúma. Né, o Fluminense já poderia estar numa situação muito melhor, muito melhor. Ainda bem que tem adversários mais fracos, piores, que estão fazendo ainda mais para serem rebaixados. Porque se dependesse desse time, talvez, enfim, o pior já teria acontecido. Mas se jogar com brio, que esse mesmo grupo já demonstrou e outros jogos cruciais ao longo desse campeonato, tenho certeza que o Fluminense tem mais time, mais bola e totais condições de sair com esses 3 pontos hoje do Maracanã. Colocando aqui na tela essa matéria do GE aqui com informações do Cuiabá, só para vocês terem uma noção, já tem jogador saindo, o Cuiabá tem vários desfalques, tem jogador que já não faz nem mais parte do grupo. Aqui, ó, nesta semana, o volante Felipe Augusto, o atacante Jonathan Cafu deixaram o clube, não fazem mais parte do elenco. O Meia Max cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo e o atacante André Luiz passou por uma cirurgia, só volta em 2025. Por outro lado, o Derek Lacerda, que é o atacante, se recuperou de uma lesão muscular e vai ficar à disposição. A delegação do Cuiabá que desembarcou ontem à tarde aqui no Rio de Janeiro. E também tem o zagueiro Bruno Alves, voltando de suspensão automática e, como ele é titular, deve retornar normalmente ao time titular do técnico Bernardo Franco, que vai mandar o Cuiabá provavelmente a campo com Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Bruno Alves, Alain Pereu e Ramon, Lucas Mineiro e Fernando Sobral, Eliel ou Derek Lacerda, Cleison e Isidro Pita. Deve ser esse o time do Cuiabá para enfrentar o Fluminense mais tarde. E como vocês já estão acostumados, nosso Renan Reis, Laranja Tricolor, chegando com análise tática deste confronto. É o lanterna do campeonato. Já está rebaixado. Tem um negócio no futebol chamado mala branca. Mas quem vai pagar a mala branca? O Criciúma não tem dinheiro. O Bragantino tem dinheiro. Então, vamos ficar atentos, porque não é bom subestimar esse tipo de coisa no futebol. Tem que respeitar o adversário acima de qualquer coisa, fazer a sua parte, mas respeitando o adversário. O Renan traz essa análise para a gente ficar atento em relação ao que pode acontecer hoje à noite no Maraca. É isso, meus amigos. Vamos falar do Cuiabá, o adversário do Fluminense, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Galera, nos últimos jogos, o Cuiabá apresentou uma deficiência bem evidente na sua fase defensiva. E essa deficiência acabou gerando gols contra o nosso adversário de hoje. Portanto, é uma coisa que o Fluminense poderá explorar logo mais. E o que tem acontecido, pessoal? O Cuiabá tem defendido muito mal essa região da marca do pênalti em situações de cruzamento. O que acontece? Geralmente, quando a bola bate aqui, a linha defensiva afunda e gera esse espaço aqui nessa região. Geralmente, os volantes baixam e ocupam esse espaço, ou então pressionam quem recebe por aqui, mas isso não tem acontecido nos jogos do Cuiabá, pelo menos em várias oportunidades. Aqui contra o Juventude, a gente vê que a bola chega no Jadson e quando o volante vai pressionar, o Jadson já está finalizando, a bola acaba pegando ali na trave. E como eu falei para vocês, essa deficiência custou caro, porque neste mesmo jogo, o Juventude chegou ao gol de empate bem no finalzinho da partida, numa situação como essa. A bola vem aqui, ó, entra nas costas do Ramon, lateral esquerdo da equipe do Cuiabá. E olha o que vai acontecer, pessoal. Lucas Barbosa vai levar no fundo, a linha defensiva vai fazer esse movimento, vai afundar, vai deixar esse espaço aqui dentro da área e o Nenê, ó, vai chegar na marca do pênalti. A gente vê que só tem um volante chegando por aqui para tentar pressionar
mas ele fica até longe, né? Porque o Nenê finaliza ali com muita liberdade e o Juventude marca, assim, o gol de empate bem no finalzinho da partida. Então a gente vê que é uma deficiência bem evidente e que poderá ser explorada pelo Fluminense no jogo de hoje. O Lima é um jogador que ataca muito bem esse espaço. O Lima, ele atua muito bem como esse cara que chega de trás, como um homem surpresa. Então é uma coisa que o Fluminense poderá fazer para furar aí a retranca do Cuiabá logo mais. Ofensivamente, meus amigos, o Cuiabá ele não faz muitos gols, essa é a verdade. Né? Se a gente for pegar aí nas últimas 5 partidas, eles marcaram 3 vezes e 3 desses gols tiveram a participação do Cleison. Tá? Então a gente vai ver aqui o gol contra o Flamengo. O Cleison ele joga prioritariamente pelo lado esquerdo, só que ele faz muito esse movimento de vir para o corredor central e ele acaba abrindo o espaço aqui, o corredor, para o Ramon. Tá bem? Então a gente vê que quando o Cleison ele vem para o corredor central, ele tem facilidade para pifar o atacante, para acionar aqui o atacante em profundidade. E foi isso que ele fez contra o Flamengo. Ó. Ele vem para o corredor central e aciona aqui o Derek, que não vai jogar contra o Fluminense. Ele está suspenso, mas ele acaba recebendo, ataca bem a profundidade e faz o gol contra o Flamengo. Contra o Juventude, mais uma vez participação do Cleison. E aí eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, porque contra o Juventude e contra o Bahia, o gol ele acontece numa dinâmica parecida, tá? A jogada acontece pelo corredor lateral esquerdo, e aqui eu quero que vocês vejam ó, a chegada desse jogador que vem aqui pelo lado esquerdo da defesa do Juventude, e percebam que ele vai atacar o espaço defendido pelo lateral esquerdo da equipe de Caxias do Sul. Olha só, a bola vem para trás, o lateral tenta atacar aqui, mas é tarde demais, sai o gol do Cuiabá. Então a gente vê ali que o jogador que ocupa o lado direito da equipe do Cuiabá, ele ataca o lateral de frente. Nesse lance contra o Bahia, acontece uma dinâmica parecida, mas a jogada termina de forma diferente e nós vamos ver aqui o que aconteceu. Mais uma vez, pessoal, o Cleison ele vem jogar aqui no meio espaço, tá? E aí, quando a bola chega no Cleison, um lateral cobrado pelo Ramon, ocorre aqui, ó, vou até voltar para vocês verem, salto duplo, né? Olha só. O zagueiro salta junto com o lateral e o Pita ele vai explorar as costas desse zagueiro. O Cleison dá um toque muito bonito, ó. Ele está de costas, dá um toque bonito. O Pita consegue ganhar aqui o duelo com o zagueiro. E olha só, meus amigos, vem um jogador aqui do lado oposto e ele vai atacar novamente o espaço defendido pelo lateral, mas dessa vez ele não vem pela frente, ele vai atacar as costas do lateral adversário. Olha só. Ele vem aqui, o lateral tem dificuldade ali, né, para monitorar o espaço, para manter a referência. O Pita faz o cruzamento e ele marca o gol da equipe do Cuiabá. E, obviamente, outro jogador aqui que vale a pena mencionar é o paraguaio Pita. Pita é um jogador muito importante dessa equipe do Cuiabá e ele é aquele tipo de atacante que funciona bem recebendo a bola de costas, né, ele consegue fazer bem ali o pivô, o apoio frontal, mas ele também é um atacante que faz o ataque à profundidade com eficiência. Ele tem força, ele tem velocidade para atacar as costas da defesa em velocidade. E aí eu quero chamar a atenção para vocês aqui de uma dinâmica que acontece na equipe do Cuiabá envolvendo o zagueiro Alain Empereur. É um zagueiro que tem uma boa capacidade para utilizar bolas longas e ele faz isso com muita eficiência, acionando com essas bolas longas o Pita. Então a gente vai ver aqui, ó, e é uma coisa que pode acontecer no jogo de hoje. Nas vezes em que o Cuiabá tiver a bola em organização ofensiva, a gente vai ver isso aqui, ó, o Alain Empereur tentando acionar o Pita. E contra o Bahia, olha o que acontece. Isso aqui é uma jogada muito comum na equipe do Cuiabá. Vem a bola longa para o Pita e o Pita ajeita para quem vem de trás. Isso aqui foi na última rodada. Então ele ajeita, o Cleison domina aqui completamente livre, faz a finalização e quase marca o gol ali do Cuiabá. Então é uma coisa que o Fluminense precisa controlar bem, essas bolas longas, quando o Pita estiver de costas para a zaga. Tá? Mas não é só isso, meus amigos. Outra coisa muito importante também é a gente ter cuidado com essas bolas longas do Alain Empereur em profundidade para o Pita. Tá? Porque como o Fluminense hoje ele vai precisar pressionar a equipe do Cuiabá, a tendência é que a nossa linha defensiva ela fique mais alta no campo. Então, principalmente quando o Fluminense perder a bola no campo de ataque, é importante que a gente fique ligado nessa bola lançada pelo Alain Empereur. Aqui o Flamengo perde a bola, o Alain ele vai fazer o lançamento em profundidade para o Pita. A gente vê a linha do Flamengo no meio de campo e ele tem força, ele tem velocidade, ele consegue ganhar ali ó, do
do Léo Peneira. E olha o que acontece, pessoal. Vai sair o gol da equipe do Cuiabá, né? O Léo Peneira leva aqui um drible bonito. O Pita faz o gol. A sorte do Flamengo é que o Pita estava um pouquinho impedido. E, na minha opinião, esse é o principal perigo do jogo de hoje. São essas bolas longas para o Pita nas costas da defesa do Fluminense, justamente porque nós vamos jogar com a linha mais adiantada. O Fluminense vai tentar pressionar a equipe do Cuiabá. Não pode ser diferente. Afinal, hoje é vencer ou vencer. Não tem outro placar que interessa ao Fluminense. É um risco que a gente vai ter que correr. Então é importante controlar essas jogadas, sabe? Pressionar bastante o portador da bola lá atrás. Sempre que possível cobrir essa bola para que esses lançamentos nas costas da nossa defesa não aconteçam. Aqui acaba também saindo o gol do Cuiabá. Ó. O Pita ajeita, rola para trás, sai o gol. Mas ele também estava impedido. O Pita ele tem controlado mal essa saída, né? Ele ataca bem, mas às vezes ele sai um pouquinho antes. De qualquer maneira, é um jogador perigoso e que precisará ser marcado de perto pela defesa tricolor. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Tamo junto pra cima deles hoje. Saudações tricolores. Valeu! Vamos à arbitragem do jogo de logo mais no Maracanã. Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, árbitro FIFA. Olho neste cidadão que só apitou um jogo do Fluminense até hoje. O Fla-Flu, no primeiro turno, que ele marcou aquele pênalti ridículo do Calegari em cima do Bruno Henrique. Já falamos disso aqui no canal. Olho no senhor Rafael Klein. Ele será auxiliado pelo Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, e pelo Michael Stanislau. O VAR será o Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Esse árbitro, ele é jovem, já vi alguns jogos até bons dele. Mas esse pênalti marcado naquele Fla-Flu, para mim, foi muito bizarro. E aí me faz ficar com o pé atrás. Mas, enfim, é um jogo que ele tem tudo para não ser difícil para a arbitragem. Pela situação no Cuiabá. Tem tudo para não ser difícil. Então eu espero que a arbitragem não complique, não faça besteira, para não dizer outra coisa. E mais uma vez a gente tem que estar aqui reclamando de arbitragem, que eu não quero falar em árbitro, nem durante o jogo e nem depois. Porque se o Fluminense estiver garantido na Série A, enfim, é sinal de que deu tudo certo. Então que ele possa fazer um trabalho logo mais. E atenção aqui, galera, programação cheia hoje. A partir das 2 da tarde, até antes um pouco, já estaremos ao vivo. Eu, canal do Lessa Raiz Tricolor, Jornada KTO 1902, canal 20, como vocês já estão acostumados, o Grupo Jornada, fazendo uma grande cobertura hoje para o sorteio do Mundial de Clubes 2025. Vamos conhecer os adversários do Fluminense no Mundial. Então, todos os detalhes, cobertura completa, transmissão ao vivo deste sorteio para vocês já direto no Maracanã. A partir das 6 da noite, a gente abre o nosso pré-jogo, como sempre, e aí iniciamos a cobertura deste jogo. Então, você pode assistir, a transmissão vai ser pelo Premiere, pelo Sport TV. Deixa lá a imagem, mas fique em áudio com a gente. Transmissão de quem entende, de quem vive Fluminense 24 horas por dia, sempre levando o melhor conteúdo para vocês. Nos vemos mais tarde, se Deus quiser, com essa vitória e com essa permanência garantida na Série A. Um abraço, valeu!